Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. 17 pessoas morreram por causa das chuvas no estado de São Paulo desde o mês passado. Em apenas 2 dias, foram 3 vítimas na região metropolitana e na capital. No dia 24 de janeiro, a cidade de São Paulo entrou em um estado de alerta para alagamentos após chover 30% do previsto para o mês inteiro em menos de uma hora. Além de ruas e avenidas alagadas, a enxurrada invadiu um shopping e tomou estações de metrô, deixando pessoas ilhadas e assustadas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a capital registrou o terceiro maior volume de chuva da série histórica Operação Chuvas, criada em 1961. Situações que são frequentes e que acontecem em cidades de todo o país. Por que as cidades não suportam o volume de chuvas? Falta planejamento para lidar com as precipitações? E o que fazer para reduzir esses efeitos? 15 Minutos de hoje discute essas e outras questões com Walter Caldana, arquiteto e urbanista, professor de arquitetura da Universidade Mackenzie. Olá, professor, seja bem-vindo. Olá, como vai? Tudo certo, obrigado pela participação. E quem nos acompanha nessa entrevista também é Gabriela Dias, repórter do Jornal da Record. Ô, Gabriela, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo, 17 mortes foram registradas desde o início da Operação Chuvas, que começou no final do ano passado, foi isso? Olá, professor Walter. Oi, Fara. Exatamente. Dessas 17 mortes, 3 foram decorrentes das chuvas que atingiram o estado de São Paulo ao longo do último fim de semana. Entre os casos, a triste notícia da morte de uma criança de 7 anos que caiu em uma galeria de água enquanto estava brincando em um parque em Itapecerica da Serra, que fica aqui na região metropolitana de São Paulo. Também um homem de 73 anos que foi encontrado dentro da casa. Ele morava na zona oeste de São Paulo, bairro Pinheiros, que foi completamente tomado pela chuva na última semana. Professor Walter, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo, o CGE, as chuvas continuarão até a próxima sexta-feira, dia 31, último dia do mês, inclusive com pontos de alta intensidade e risco de temporais na quarta-feira. É possível fazermos algo, professor, para tentar evitar tragédias causadas pela chuva? Vai continuar chovendo até sexta-feira, mas vai continuar chovendo até o fim de março, né? Na verdade, as águas de março que fecham o verão. O que nós temos que fazer neste momento é acudir. Nós temos que estar preparados, a prefeitura, a sociedade, as pessoas, as empresas, a sociedade de modo geral, temos que estar preparados para as emergências, temos que estar atentos para evitar que os danos sejam maiores. Então, esse é um momento de tentar diminuir as perdas e os perrengues e os transtornos todos causados pela chuva. Agora, professor, parece que a gente normaliza isso, né? Constantemente a gente vê chuva forte em São Paulo e essas situações aí de desespero para a sociedade. Quais os principais erros históricos no planejamento urbano de São Paulo, de outros grandes centros, que contribuem para as recorrentes enchentes? É muito bom a gente lembrar o seguinte: quando se convive 100 anos com um problema, ele não é mais um problema, ele é uma opção, né? Então, na verdade, o que acontece é que São Paulo teve um modelo de desenvolvimento urbano espraiado, que passou por cima dos seus cursos d'água. E isso fez com que este modelo, agora nesse século XXI, desde o fim do século passado, entrasse em colapso. Esse é o nosso problema. Não se trata exatamente de um erro necessariamente, mas se trata de uma contingência. O que nós nos equivocamos é que a gente já sabe disso há quase 30 anos e efetivamente deveríamos ter mudado esse modelo e esse modelo não foi mudado ainda. Professor, a impermeabilização excessiva do solo com asfalto e concreto, por exemplo, é um dos fatores responsáveis pelas enchentes ou existem outras questões tão graves quanto? Existem questões tão graves quanto, mas esse é o fator preponderante associado ao fato de que São Paulo tem milhares de quilômetros de cursos d'água enterrados. Cursos d'água esses que são muito lentos, tão lentos quanto o Rio Tietê, por exemplo, que a gente enxerga. Muito bem. A impermeabilização, ela aumenta a velocidade com que a água chega nesses cursos d'água que estão encapsulados e com que chega no Rio Tietê, principalmente, no Pinheiros também, no Tamanduateí.
Isso é que provoca o alagamento, isso é o que provoca as inundações, ou seja, a água chega muito rápido em rios que são muito lentos. Parece brincadeira, mas não é. Você cria um congestionamento de água. Eu costumo dizer que o problema de São Paulo é que as águas são muito rápidas e os carros são muito lentos. Deveria ser o contrário, mas sem dúvida a impermeabilização excessiva. E o que nós temos assistido é que ela está aumentando em vez de diminuir. Quando a gente olha para a solução do problema, professor, existem zonas mais críticas que deveriam ser priorizadas em intervenções urbanísticas? No caso de São Paulo, sim. A gente às vezes pensa que São Paulo é uma cidade plana, mas São Paulo não é uma cidade plana. São Paulo é uma cidade ondulada. Então, todos os nossos bairros que têm planos inclinados, que têm muita subida, muita descida, eles são propensos, nas suas áreas baixas, a ter problema com alagamento e inundação. Por quê? Por conta desse problema do escoamento da água. Isso tanto nos bairros mais centrais, consolidados, quanto também nos bairros menos centrais, mas que ainda assim você tem essa característica muito forte. Sendo que nesses bairros menos consolidados você tem um problema maior, porque você tem os terrenos em áreas de risco, pessoas morando em áreas de risco, terrenos que são suscetíveis a deslocamentos, a desbarrancar, como se diz, né? A movimentos de terra muito fortes e muito rápidos. E o crescimento desordenado das ocupações irregulares em áreas de risco, isso agrava os impactos das enchentes e também contribui para esse tipo de tragédia? Agrava fortemente. Eu costumo dizer que ninguém mora em área de risco porque gosta de viver perigosamente. Então, as pessoas estão nas áreas de risco fundamentalmente por falta de opção. E isso vem diretamente do modelo de desenvolvimento e crescimento urbano. Não se trata de não ser planejado, mas é pior. Se trata de ser planejado para ser assim. E é isso que nós temos que mudar. Além de planos de drenagem que têm sido feitos e precisam ser implantados com mais rapidez, o que nós temos urgentemente é que mudar o modelo de ocupação da cidade, de uso e ocupação do solo, que prioriza as questões mercantis, as questões comerciais do valor da terra, mas que chegou num ponto em que não dá mais para ser só isso. Então, as questões ambientais, e nós estamos vendo isso claramente, elas são valor também, elas compõem o preço, elas compõem a mercadoria. A gente tem que parar de pensar na cidade só como mercadoria e temos que pensar na cidade como lugar onde nós moramos, educamos nossos filhos, nossos netos, temos as nossas atividades, nossos amores e assim sucessivamente. No caso específico de São Paulo, professor, a gente ouve falar de uma suposta resposta a essa questão, que são os piscinões. Enquanto alguns acreditam que eles podem diminuir as enchentes, outros argumentam que essas estruturas se tornaram parte do problema devido à falta de manutenção, acúmulo de lixo e até transbordamentos frequentes. Como é que os piscinões poderiam ser mais bem planejados e geridos para realmente contribuir na prevenção das enchentes? Esse é o caso típico de nós temos que evitar uma coisa ou outra. Os piscinões, eles não são uma solução definitiva, mas eles são uma solução paliativa, quase que emergenciais. Eles resolvem um problema pontual, porém eles criam outros, você já citou, fundamentalmente ligados à manutenção, sujeira, doença, etc, etc, etc. Muito bem. E eles precisam ser melhor aproveitados. A tampa do piscinão precisa ser melhor aproveitada do que costuma ser. Agora, por isso dizer que não se pode mais e não se deve fazer piscinão é um certo exagero. Ele é um instrumento. Agora, na outra ponta, nós temos outros instrumentos, as chamadas soluções baseadas na natureza. Por exemplo, o tipo de pavimentação. A gente insiste nesse asfalto que acelera a velocidade das águas, mas a gente sabe que nós temos que retardar as águas. Calçamento, aonde tem, aonde não tem, precisa ser feito. Os tais jardins de chuva, pontos de sombra para diminuir a temperatura, o calor da cidade, que aumenta as chuvas, aumenta a velocidade da chuva, da água. O que nós temos que entender é que nós não temos uma solução ou outra solução.
O que nós temos que ter é um conjunto de soluções solidárias entre si. O piscinão é tão importante quanto o jardim de chuva, mas precisam ser feitos articulados e precisam ter manutenção. Professor, o senhor falou aí em aceleração da velocidade da água e eu lembrei de uma coisa. Tem um vídeo de uma câmera de segurança que mostra que no temporal da última sexta-feira, um ponto turístico na Vila Madalena, o Beco do Batman, inundou em apenas 17 minutos em São Paulo. O que isso revela, professor, sobre as falhas na infraestrutura de drenagem? É exatamente essa questão. Na verdade, nós temos uma infraestrutura de drenagem que ela é calculada por volumes históricos. Só que as mudanças climáticas, elas estão fazendo com que esses volumes históricos aumentem. E a nossa infraestrutura ainda não acompanha. Então, este é um ponto. O outro ponto importante, o Beco do Batman é isso, mas infelizmente agora a Estação Jardim São Paulo também significa o quê? Que nós precisamos ter desenho urbano e desenho dos edifícios prevendo um volume e uma velocidade cada vez maior das águas. E nós temos que proteger estes locais desses volumes. Isso ainda não é um hábito corriqueiro, seja nos projetos, seja nas construções, mas ele precisa passar a ser. Por quê? Porque isso não vai mudar. A gente tem que entender que a água não é o problema. De alguma forma, o problema está na nossa convivência com ela. Aqui em São Paulo, as enchentes estão relacionadas a fatores como características dos rios, ocupação urbana desordenada e até mesmo sistema de geração de energia. Esses elementos se conectam, professor, e agravam o problema? Olha, eles se conectam fortemente. Então, nós temos, por exemplo, o nosso sistema de distribuição de energia com os fios. Ele é problemático porque ele gera problema com as árvores, e aí por isso muitas vezes as árvores são arrancadas, aí a temperatura sobe. Ao subir a temperatura, nós vamos ter velocidade de chuva maior, quantidade de chuva maior e assim sucessivamente. Nós temos o uso e ocupação do solo da cidade, ele é feito levando em consideração fatores muito mais comerciais, muito mais ligados ao valor da terra do que ao ambiente onde isso se dá. Nós temos que mudar essa matriz. Ou seja, estas questões são importantes. E outra questão fundamental é que nós temos que entender que os espaços públicos não são terra de ninguém, eles são terras de todos. E é nestes espaços públicos que tem que se dar as obras de pequeno porte, porém milhares delas, que nos protegerão das águas cada vez mais fortes. Antes da gente encerrar, professor, quais medidas imediatas e estruturais poderiam ser implementadas para tornar as cidades mais preparadas e reduzir esses danos causados pelos temporais? A principal medida passa por dois aspectos. O primeiro é a descentralização das ações. Nós temos que descentralizar a gestão da cidade para que os problemas, a solução esteja mais próxima dos problemas. Esse é um ponto. O outro ponto é que os investimentos têm que ser melhor articulados entre si. É como eu citei, se eu vou fazer um investimento maciço em asfalto, eu tenho que ver qual é o tipo de asfalto e, principalmente, o que é que vai junto do asfalto. Às vezes é preferível você ter um reequilíbrio dessa conta e, em vez de apenas atender o leito carroçável, eu também incluir a questão da drenagem, eu também incluir a questão do mobiliário, eu também incluir a questão da temperatura, o que vai afetar para o bem a questão das enchentes. A outra coisa, no outro campo mais privado, digamos assim, é que a legislação tem que induzir a que os investimentos em construção levem em consideração esse aspecto e essas mudanças. São Paulo já tem há muito tempo a lei que a gente chama das piscininhas, que são poços que os empreendimentos e as construções têm que ter para retardar a velocidade com que a água vai para a rua. Assim como 15% do terreno tem que ser permeável. Talvez tenha chegado a hora de acrescentar coisas. 15% é pouco, talvez 30%, talvez 25%, talvez esse sistema de retenção já não esteja dando conta,
e a gente precise trabalhar melhor também na relação dos edifícios com a cidade. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Walter Caldana, arquiteto e urbanista e professor de arquitetura da Universidade Mackenzie. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço, fico à disposição, foi um prazer. Prazer todo nosso. Agradecemos também a repórter do Jornal da Record, Gabriela Dias. Valeu, Gabriela. Eu que agradeço, Fara, pelo convite, excelente conteúdo e alerta para quem nos ouve. Obrigada, professor Walter. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fusita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Até o próximo episódio.